Boa tarde, sétimo ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula online de matemática, onde hoje daremos continuidade ao estudo sobre as frações, certo? Iremos ver outros significados de fração e iremos ver também problemas com frações. Esse conteúdo ele se encontra no livro de vocês, volume 3, entre as páginas 12 e 18. Então, vamos lá, meus amores, dar início à nossa aula de hoje? Então, vejam só, o primeiro significado que nós vamos ver referente à fração é o significado parte-todo. Porque sabemos que fração nada mais é, tá certo, do que uma divisão do todo, do inteiro, em partes iguais, certo? Então, na relação parte-todo, se apresenta um todo dividido em partes iguais. A fração indica a relação entre o numerador e o denominador, sendo que o numerador indica as partes que foram tomadas do inteiro e o denominador indica o total de partes que o inteiro ele foi partido, tá certo? Então, sabemos que uma fração ela é constituída por dois números separados por um traço horizontal, onde o número que está acima do traço é o numerador e o que está abaixo é o denominador. O denominador ele indica justamente em quantas partes o inteiro ele foi dividido, certo? E o numerador é a quantidade de partes que foram tomadas dessa divisão. Então, temos aqui um exemplo, uma pizza, ela foi cortada em 8 pedaços. Será retirado apenas 1. Então, a fração que representa essa situação seria 1/8, tá certo? Então, 1 é o numerador, 8 é o denominador. O denominador está indicando em quantas partes essa pizza ela foi dividida, certo? E o numerador, que é 1, foi a quantidade retirada, tá certo? Dessa divisão. Então, a fração seria 1/8, ok? Agora, o significado operador multiplicativo. Então, o operador multiplicativo, quando ele desempenha um papel de transformação, quando atua sobre uma situação e a modifica. Em um estacionamento com 10 carros, a metade são vermelhos. Então, quantos são vermelhos? Então, aí eu quero saber um meio, tá certo? Porque a metade se refere ao quê? A um meio. Um meio de 10, que é o total, tá certo? Então, nós já até estudamos algo parecido na nossa aula anterior, tá certo? Então, um meio de 10. Então, para resolver essa situação, vocês fariam o quê? 1 vezes 10, 10 dividido por 2 é igual a 5. Ou vocês poderiam logo fazer a divisão, certo? Desse total, 10, dividir pelo denominador, 10 dividido por 2, 5. Esse resultado multiplicaria pelo numerador, 1. 5 vezes 1, 5. Então, aí temos que 5 carros, eles são o quê? Vermelho, tá certo? Quando ele diz em um estacionamento com 10 carros, a metade são vermelho. Então, nós temos que 5 carros, eles são vermelhos, tá certo? O significado de quociente. O que é quociente? É o resultado de uma divisão, tá certo? Então, aqui o quociente se baseia na divisão de um número natural, tá certo? Lembrando que número natural é aquele número que representa uma contagem. Então, esse número natural também pode ser classificado como um número inteiro por outro. Então, nesse caso, A dividido por B, e tendo sempre B diferente de zero. Ou seja, sempre o divisor será diferente de zero, porque o divisor nunca pode ser zero, tá certo? Então, aqui temos o seguinte exemplo. Divida 2 chocolates para 3 pessoas, tá certo? Então, aqui, no caso, esse chocolate será dividido entre 3 pessoas. Então, 3, ele será o quê? O denominador da fração, porque o denominador é o total de divisões que será feito o inteiro, certo? Então, aqui divida 2 chocolates para 3 pessoas. Então, a fração correspondente seria 2/3. Então, aí, ó, temos que a primeira pessoa receberá essa quantidade, ou essa eu poderia também fazer essa divisão na sua forma horizontal, tá certo? Vamos ver agora significado razão. O que seria razão? Razão nada mais é do que uma comparação entre duas quantidades de uma grandeza. Então, é caracterizada pela comparação entre duas quantidades de uma grandeza. Então, temos aqui o seguinte exemplo. Numa cidade, existe 3 mulheres para cada homem. Então, qual a fração que representa os homens em relação às mulheres? Então, temos aí a seguinte razão. A leitura é feita da seguinte forma. 1 está para 3. Ou seja, a cada 3 mulheres que existem nessa cidade, vai existir um único homem, tá certo? Significado número. Então, o que seria esse significado número? É a distância entre o zero,
tá certo? E o ponto que representa o número racional. Então, temos aqui o seguinte exemplo, 7/5, eu quero localizar 7/5 numa reta numérica. Então, temos aqui os números inteiros, eu tenho que localizar essa fração. Para fazer essa localização, vocês teriam que dividir o numerador pelo denominador, para saber entre que intervalos de números estaria essa fração na reta numérica. Então, efetuando essa divisão, seria igual a 1,4. Significa dizer que essa fração estaria entre 1 e 2 na reta numérica, tá certo? Então, estaria mais ou menos aqui. Não estaria na metade, porque se fosse a metade, seria 1,5, tá certo? Estaria um pouco antes da metade, certo? Então, existem problemas matemáticos que utilizam na sua resolução equações e expressões numéricas. Trabalharemos agora com problemas que envolvem frações e veremos como aplicar a noção de inteiros e parte desses inteiros quando eles assumem valores reais. Então, vejam só, vamos ver agora alguns problemas que serão resolvidos através de métodos, tá certo? De frações, porque esses problemas eles irão envolver frações, certo? Então, veja alguns exemplos e as explicações passo a passo de como encontrar a solução desse tipo de problema e de como a fração ela pode ser encontrada em situações problemas. Então, vejam só, primeiro exemplo, tem assim, em certo país, os trabalhadores recebem 2 salários mínimos. Em dezembro, o salário normal e o 13º salário. Se a pessoa trabalhou os 12 meses do ano, os 2 salários serão iguais. Se a pessoa trabalhou uma fração do ano, o 13º salário, tá certo? Corresponderá a essa fração do salário normal. Então, se o salário normal de uma pessoa é R$ 516 e ela trabalhou 7 meses nesse ano, então quanto ela vai receber de 13º salário? Então, vejam só, temos aí um problema que envolve o quê? Frações, tá certo? Então, temos aqui a resolução. Esse trabalhador não trabalhou o ano inteiro, ele não trabalhou os 12 meses, tá certo? Então, ele não trabalhou o ano inteiro de 12 meses do ano, ele trabalhou apenas 7. Então, a fração que corresponde ao tempo que ele trabalhou é 7/12, não é verdade? Então, dos 12 meses do ano, ele trabalhou apenas 7. Então, como a situação, o problema informou que o valor recebido no 13º é a mesma fração do tempo trabalhado, podemos escrever que ele irá receber justamente 7/12. Ele não vai receber o 13º salário em relação aos 12 meses, e sim em relação aos 7 meses do salário normal. Como o salário dele é de R$ 516, então para descobrir quanto ele irá receber no 13º, devemos fazer o quê? 7/12 de quanto? De R$ 516, tá certo? Temos aí uma fração de quantidade. Então, R$ 516 dividido por 12 é igual a 43, certo? Então, quer dizer que cada mês do ano corresponde a R$ 43. Como ele trabalhou apenas 7 meses, então 43 vezes 7 é igual a 301. Temos, portanto, que o salário que o trabalhador irá receber no seu 13º salário será de R$ 301, que corresponde justamente a 7 meses de trabalho durante o ano, ok? Exemplo 2, temos assim. João Carlos é operador e seu salário é de apenas R$ 520 por mês. Gasta 1/4 com o aluguel, 2/5 com a alimentação da família. Esse mês ele teve uma despesa extra de 3/8 do seu salário, foram gastos com remédios. Sobrou dinheiro? Então, temos aqui a resolução. Para saber se o salário de João Carlos foi suficiente para pagar todas as suas despesas, é preciso encontrar o valor que ele gastou com o pagamento do aluguel, com a alimentação e com os remédios. Então, veja, então eu quero saber quanto será, tá certo? 1/4 de R$ 520. Então, aí, R$ 520 dividido por 4, tá certo? O resultado multiplicado por 1 é igual a 130. Quer dizer que ele gasta com aluguel R$ 130, certo? Então, agora eu quero saber quanto ele gastou com a alimentação, tá certo? Então, 2/5, que se refere à alimentação, de 520, qual será o valor gasto com a alimentação? Então, 2/5 de 520, vocês teriam que fazer o quê? 520, tá certo? Dividido por 5, o resultado multiplicar por 2. 520 dividido por 5, 104. Vezes 2, 208. Então, ele gasta R$ 208 com a alimentação. Vocês sabem que na matemática, o dia aqui se refere a uma multiplicação.
Vocês poderiam ter feito logo a multiplicação e depois a divisão, e daí vocês iriam encontrar o mesmo resultado, tá certo? Poderiam fazer 1 vezes 520, 520, 520 dividido por 4, 130. Da mesma forma aqui, vocês poderiam ter feito a multiplicação e depois a divisão, certo? Então, aqui agora eu quero saber 3/8 de 520 quanto é. Então, aí vocês teriam que fazer o quê? 520 dividido por 8, o resultado multiplicar por 3, daria igual a R$ 195. Seria, no caso, a despesa extra que ele teve com remédios, tá certo? Então, aqui concluímos que ele gastou com essas despesas um total de R$ 533, porque somando 130 mais 208 mais 195, ele gastou R$ 533. Portanto, não sobrou nada de seu salário. Pelo contrário, ele ficou devendo, pois suas despesas foram R$ 13 a mais que seu salário. O salário dele era de R$ 520, ele teve um gasto de R$ 533. Quer dizer que não sobrou nada, pelo contrário, faltou ainda R$ 13, certo? Bom, meus amores, por hoje foi só. Espero que vocês tenham compreendido, tá certo? Não se esqueçam de agora passarem lá no meu direct e marcarem a presença de vocês. O código de presença da nossa aula de hoje será problemas, tá certo? Então, passem lá no meu direct, marquem a presença de vocês. Logo em seguida, vocês irão pegar o livro de vocês, volume 3, e irão resolver as questões que se encontram entre as páginas 12 e 18, tá certo? Logo em seguida, não esqueçam de assistirem ao vídeo de correção, verificarem o que vocês acertaram, tá certo? As questões, volto a lembrar, que as questões que precisam de cálculos e não derem para fazer no livro de vocês, vocês deverão fazer no caderno de matemática, certo? Logo em seguida, vocês irão assistir ao vídeo de correção, verificar o que vocês acertaram e vão tirar fotos dessas atividades, tanto o que vocês fizeram no caderno, quanto o que vocês fizeram no livro. Tirem fotos e enviem para mim lá no direct, para que eu possa estar anotando também a participação de vocês, tá certo? Qualquer dúvida, estarei lá disponível no horário das 3 até as 5h30, tá certo? Então, um beijão para todos vocês, fiquem com Deus, tenham uma abençoada semana e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!